Legal, obrigado. Sensacional essa explicação, doutor Paulo. E vamos agora entrar no assunto Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Não, vamos entrar agora no assunto do tratamento. Tem muita lenda também, tem muito mito em relação ao tratamento do autismo. Tem muita coisa que não tem base científica, né? E dentre essas coisas que não tem base científica, tratamentos não baseados em evidência, tem tratamentos que já se comprovou que não surtem efeito, e tem tratamentos que simplesmente não existem evidências ainda suficientes. E a par desses tratamentos sem base científica, você tem aqueles que são, digamos, comprovadamente benéficos para o desenvolvimento da criança. Vamos começar falando sobre aquilo, de novo, aquilo que não é cientificamente comprovado. Você poderia falar um pouco sobre isso? E algumas pessoas colocaram também nos comentários do nosso post sobre a live, questionando sobre a questão alimentar, se isso é um tratamento que tem ou não base em evidências. Vamos começar então pelo que não é tratamento. Então, vamos dividir assim, ó, aquilo que a gente tem certeza que não serve para nada, aquilo que a gente tem dúvida ainda, mas a ciência não comprovou, e depois vamos para aquilo que a gente tem certeza que serve, que eu acho que fica fácil, né? Então, eu até fiz uma listinha aqui, porque é tanta coisa que inventam, né? Eu acho que o primeiro, pessoal, vitamina D, né? Vocês viram que o criador do protocolo Coimbra, quem não viu, vai lá, mas acabou de sair publicado isso semana passada, ele foi condenado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, pelo CREMESP, ele levou uma suspensão, né? Por conta disso, por esse protocolo isso de agora, utilizar né? Recentemente, acabou de acontecer, semana passada. Isso, semana passada. Então, a primeira coisa é a vitamina D. Não vamos perder tempo com isso, porque não é para fazer, tá certo? Tem um monte de efeito colateral isso aí, aumenta o risco de doença renal, aumenta o risco de doenças endocrinológicas. Então, vitamina D não é para fazer. Existe uma outra folia de usar quelantes, né? Tem um quelante que é muito usado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que é o DMSA. O que é um quelante? Lá na tua página também alguém falou isso aí, Deltan. Falou do negócio de metais pesados, até uma moça que mora nos Estados Unidos, porque lá tem essa folia. Existe uma teoria, mas é uma teoria mirabolante, de que o autismo é provocado por intoxicação por metais pesados. Então o que o povo pensa? Se teu corpo está intoxicado por ferro, por chumbo, coisa e tal, o que eu vou fazer? Eu vou te dar um remédio que seja quelante. O que é quelante? É alguma coisa que quebra. Então quando você tem realmente uma intoxicação por metais pesados, você utiliza o DMSA, que é um quelante, e você consegue eliminar os metais pesados do corpo. Então, como a premissa ela é incorreta, autismo não tem nada a ver com intoxicação de metal pesado, não tem nada a ver você usar quelante. Tem uma outra história que também no Brasil aqui tem gente que faz, eu sei que parece piada, gente, mas é passar argila bentonítica no corpo. Argila bentonítica é um negócio que ele é carregado negativamente. Então o povo criou que se você passar argila bentonítica no corpo, como ele é carregado negativamente, ele atrai as substâncias que são eletropositivas do seu corpo e isso desintoxica a pessoa e cura o autismo. Argila bentonítica. O outro, o MMS, né? O dióxido de cloro. Então isso aí também nos Estados Unidos é um negócio super. Dióxido de cloro é um detergente que eles dão para a criança ou tomar ou introduz pelo ânus da criança. Parte do pressuposto que o autismo é provocado por uma infestação por vermes. Então se você toma um detergente ou você introduz detergente no ânus da criança, esses vermes morrem e o autismo melhora, né? Então, essas coisas são coisas assim, não vamos perder tempo com isso porque não é para fazer. Tem um outro grupo de coisas que, assim, também não é para fazer, mas só que não está no grupo da picaretagem, está no grupo de coisas que ainda estão sendo estudadas, né? Então eu separei aqui, por exemplo, a ocitocina. Então, existem alguns grupos aqui no Brasil que estão estudando ocitocina nasal. Ocitocina é um hormônio, né? Estão estudando ocitocina nasal para tratamento de autismo. Aí você fala, Paulo, é para fazer? Não, não é para fazer porque a ciência ainda não deu conta de que isso funciona. Mas também não é picaretagem. Isso aí está em estudo. Existe um outro hormônio que chama secretina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que em 1998 foi publicado um artigo dizendo que secretina melhorava o autismo. Também não é picaretagem, mas a ciência não comprovou que isso seja verdade. Portanto, não usamos secretina para autismo. Muito cuidado com corticoides. Existe uma teoria de que o autismo é uma condição
é provocada por um processo inflamatório cerebral. E essa teoria, ela vem como se durante a vida fetal, o corpo da mãe não reconheceria o feto como parte integrante do sistema imunológico dela e produziria anticorpos contra o cérebro do feto. Isso provocaria um processo inflamatório naquele tecido cerebral e a criança nasceria com autismo. Então as pessoas que acreditam nisso pensam, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um corticoide, que é um anti-inflamatório muito poderoso, e aí então vai desinflamar o cérebro da criança e a criança vai melhorar. Não existe fundamentação técnico-científica para isso. Então ninguém está autorizado. Tem um estado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que tem muito essa história de usar corticoide para autista, viu? Não há uma documentação técnico-científica que autorize tratar autismo nem com corticoide e nem com imunoterapia. Uma outra que é muito interessante é o uso de câmara hiperbárica, pessoal. Então, quem estuda transtorno do espectro do autismo, vai estudar a câmara hiperbárica. Câmara hiperbárica é uma câmara, um cilindro que você coloca a pessoa lá dentro e você oferece oxigênio sob pressão e um oxigênio muito saturado ali dentro, né? E a pessoa fica respirando aquele oxigênio. Sabidamente, isso tem um efeito sobre o cérebro. Por quê? Porque aumenta a oxigenação cerebral. Então, aumenta a formação de vasos sanguíneos, aumenta a atividade do lobo frontal. Então, existem alguns estudos anedóticos, alguns estudos pontuais que dizem que crianças, adultos, na verdade, que fizeram tratamento com câmara hiperbárica tiveram melhora do seu comportamento. Mas também ninguém está autorizado a utilizar, porque isso está em evolução. E o último, Deltan, a história das dietas, né? E aí isso é um terreno super, super cuidadoso, porque toda vez que eu falo isso, aí as pessoas falam assim, não, o Dr. Paulo é contra a dieta. Não, eu não sou contra a dieta. Você ter uma dieta saudável é importante para todo mundo. Você ser autista ou não ser autista, isso é irrelevante. Todo mundo deveria ter uma dieta saudável. O que eu digo é que uma dieta saudável não trata autismo. Agora, a criança com autismo, ela é uma criança como outra qualquer. E como qualquer outra criança, ela pode ter doença do sistema gastrointestinal. Então, se essa criança, por exemplo, tem uma intolerância à lactose, e você está dando lactose para ela, a criança tem cólica, tem dor. Como ela tem cólica e tem dor, o comportamento dela fica pior. Ué, é só você pegar as moças quando estão na época da menstruação, que elas estão com cólica menstrual, o comportamento não piora? Claro, ninguém gosta de sentir dor. E aí, então, essa criança autista, que é hipersensível à lactose, quando você tira a lactose, é claro que o comportamento melhora. Aí a mãe fala assim, tá vendo? Tirou a lactose e o autismo melhorou. Não, agora ela só está sem dor. Agora, tirar alimentos de uma forma irrestrita de crianças com autismo, isso não faz nenhum sentido e, inclusive, é contraindicado pela Associação Americana de Psiquiatria e pela Associação Americana de Pediatria. Por quê? Porque aumenta o risco de seletividade alimentar. Então, a menos que o seu filho autista tenha um problema específico do trato digestório, não se deve mexer em comida. Última coisa, não se esqueça, principalmente nós, os latinos-americanos, quando você vai convidar alguém para sua casa, você convida para quê? Para comer. Você fala, vamos lá em casa jantar, vamos sair para almoçar. Então, quando você começa a fazer um padrão restritivo de alimentação no autista, o que você está fazendo? Diminuindo as oportunidades de socialização. O autista tem problema de socialização, gente. Então, se tem uma coisa que não é inteligente, é você fazer restrição alimentar em criança autista. Super legal, Paulo. Vários elogios aqui à objetividade dos seus esclarecimentos. Eu vou colocar duas coisas que as pessoas perguntaram aqui enquanto você falava. Ozonioterapia é a primeira coisa. Em qual das categorias que entra a ozonioterapia? E, em segundo lugar, perguntaram também sobre a risperidona. É um tratamento para autismo ou para comorbidades? Pode abordar rapidamente isso? Ozonioterapia fora de cogitação entra no charlatanismo, tanto que o Conselho Federal de Medicina, já há muitos anos atrás, impede médicos de trabalharem com ozonioterapia, não pode. Então, você não vai ver médico trabalhando com ozonioterapia, e se você vir, pode denunciar, porque o CFM proíbe. Ozonioterapia começou a ser utilizado antes da Segunda Guerra Mundial para tratar feridas de guerra. O que perceberam? Que o ozônio provocava mais lesão na ferida quando ele é usado, teoricamente, para cicatrização. Então, isso foi abandonado no mundo inteiro, e aqui no Brasil, a galera tem essas ideias mirabolantes, assim, coisa e tal. Então, ozonioterapia é charlatanismo, tá? Aquele primeiro grupo lá que não é para fazer, né? Risperidona, só existem 3 substâncias, 3 medicamentos liberados para tratamento de condições comórbidas ao autismo. Risperidona, aripiprazol e melatonina.
não significa, gente, que você não possa usar outros medicamentos. Pode, mas é off-label, né? É que você tem literatura para isso, é risperidona, aripiprazol e melatonina. Melatonina para tratamento de distúrbios do sono, Deltan falou, 86% dos autistas têm distúrbio do sono. Risperidona e aripiprazol são usados em 3 situações muito específicas, porque não tem nada a ver com tratamento de autismo. Então, risperidona e aripiprazol não diminui sintoma autístico, né? O que diminui? Comportamento heteroviolento. Então, se a criança tem comportamento agressivo, você pode usar risperidona. Comportamento autoflagelatório. Então, se a criança se machuca, você pode usar risperidona ou aripiprazol. E o terceiro, que ele é um pouco mais difícil de ser compreendido, mas é assim, a criança não tem nem comportamento violento e nem comportamento autoflagelatório, mas as terapeutas têm dificuldade de implementar a terapia por agitação psicomotora. Então, mas presta muita atenção nisso, gente. Não é para dar risperidona e aripiprazol porque a criança é agitada. Porque se é agitado não tem problema absolutamente nenhum, tá certo? É para usar quando a terapia não consegue ser aplicada porque a criança é agitada. E aí então você começa com risperidona ou com aripiprazol para que a implementação do tratamento seja mais adequado. Depois que as meninas conseguem trabalhar bem com a criança, você imediatamente começa a fazer um esquema de retirada e tira a medicação. Regra de ouro, remédio quanto menos melhor. Se der para não usar, é o ideal. Paulo, tem várias pessoas aqui elogiando a live, graças ao teu amplo conhecimento, ao modo como você esclarece as coisas, um modo tão bem feito. E tem gente até falando, já vi várias lives de autismo, melhor live que eu já vi, pedindo para ficar gravada, e a gente vai deixar gravada, pessoal. E eu queria colocar outras duas questões que o pessoal colocou nos comentários enquanto você falava. Um até, eu nunca ouvi falar, que é o neurofeedback, não sei se já ouviu falar disso, e outro, canabidiol. Canabidiol. Então, vou falar em passant também, tá? Porque é um mundo de coisa. Neurofeedback não é utilizado para transtorno do espectro do autismo. Aliás, a imensa maioria das crianças autistas sequer conseguiriam entender o neurofeedback. Neurofeedback, existem alguns estudos bons já para TDAH. Neurofeedback, pessoal, rapidamente. O cérebro é uma máquina elétrica, certo? Ela funciona produzindo energia elétrica. Essa energia elétrica, num exame que se chama eletroencefalograma, a gente pode converter essa energia elétrica em ondas, né? Então, quem já viu um eletroencefalograma sabe, o cérebro funciona com ondas assim. Então, no neurofeedback, você cola alguns eletrodos na cabeça da criança, do adulto, você coloca uma televisão, um monitor na frente dela. E o neurofeedback é a pessoa controlando, aprendendo a controlar as próprias ondas cerebrais. Então, quando acabar essa live, dá uma googada lá, coloca neurofeedback, transtorno do espectro, neurofeedback TDAH, aí vocês já vão ver lá como que funciona. É tipo um videogame em que a criança aprende a controlar as próprias ondas cerebrais. Para autismo, fora de cogitação, não tem nenhuma documentação científica sobre isso. Canabidiol, que é o CBD, é um fitocannabinoide, né? Então, pega lá a cannabis sativa, que é a planta da maconha, né? E você tira algumas substâncias ali que a gente chama de fitocannabinoides, né? O CBD é um fitocannabinoide, é o mais frequente, e o segundo mais frequente é o THC, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol, né? Então, essas duas substâncias, elas têm aplicabilidade clínica. No autismo, gente, acabou de sair uma revisão gigantesca sobre isso. O canabidiol não tem absolutamente nenhuma indicação no autismo. Eu não estou dizendo que você não possa utilizar, você pode, mas você vai tratar outras coisas. Então, por exemplo, assim, se você tiver um comportamento heteroviolento e você utilizar canabidiol, melhora, porque o canabidiol sabidamente melhora a ansiedade. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, por que você vai usar uma substância que nós não conhecemos ainda tanto, se você tem uma sequência de outros medicamentos que servem para a mesma coisa e que a gente já conhece há 30 anos? A resposta das mães é sempre a mesma, porque canabidiol é fitoterápico. Não, gente. As pessoas imaginam que o canabidiol, eu sempre dou esse exemplo, né? Que tem lá a planta da maconha, daí vai um índio pelado lá, faz o CBD. Não tem nada disso, gente. A indústria farmacêutica é a mesma coisa. Então, os processos bioquímicos para você extrair os fitocannabinoides da maconha é o mesmo para fazer risperidona, aripiprazol, olanzapina. Então, não tem nada de fitoterápico, né? Quer dizer assim, vem da planta, mas é indústria farmacêutica. Então, não é porque veio da maconha que aquilo é super seguro, que a gente pode utilizar como quiser. E aí eu vou fazer uma última ressalva sobre isso.
Existe aqui no Brasil, porque canabidiol é muito caro no Brasil, Deltan, mas muito caro mesmo, é impraticável. Então o que o povo faz? Fica fazendo canabidiol em casa, macerando planta e fazendo canabidiol no fogão ali. Faz pastinha de canabidiol. Gente, é uma loucura fazer isso aí. Nós não sabemos o que nós estamos dando para a criança. Junto com aquele CBD, vai um monte de THC junto, e THC pode provocar lesão cerebral em criança. Então, se você não tem condição de comprar canabidiol, vá no poder público, acione a justiça, mas não vão fazer isso em casa, porque o risco não supera o benefício. Bacaníssimo. Tem várias outras dúvidas que foram surgindo, mas eu estou preocupado porque a gente precisa avançar para as práticas que são baseadas em evidência, que são recomendadas, que eu acho que merecem também a nossa atenção. A gente já falou então daquilo que é picaretagem, daquilo que é comprovado que não funciona, daquilo sobre que existe dúvida, que ainda está sendo estudado e que por isso não é recomendado, e agora a gente vai falar de práticas baseadas em evidência. Antes de entrar nessas práticas baseadas em evidência, eu queria só fazer uma observação. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas olha, eu conheci não sei quem, para não sei quem funcionou aquela técnica, ou para o meu filho funcionou. E eu queria chamar a atenção para o fato de que a medicina baseada em evidência, ela é feita com uma série de estudos que são feitos com grupos de controle. O que eu quero dizer com isso? Vejo que muitas vezes o efeito de uma medicação é aquilo que alguns cientistas chamam de efeito placebo. É uma melhora do bem-estar decorrente da pessoa acreditar que aquilo traz um efeito positivo. Então vejo que uma pesquisa que testou 6 antidepressivos, muito usados, chegou à conclusão de que 75% dos seus efeitos eram também encontrados no placebo, ou seja, quando a pessoa tomava uma pílula de farinha, acreditando que aquilo era um antidepressivo, ela tinha 75% dos efeitos dos antidepressivos. Isso eu retirei do livro do Dan Ariely, que é um pesquisador comportamental muito conhecido. Ele ainda traz uma situação caricata, que ele coloca que um dos primeiros casos do efeito placebo registrados aconteceu em 1794, quando um médico italiano chamado Gerbi, ele descobriu que quando ele esfregava secreções de um verme num dente que doía, a dor sumia por 1 ano. Ele tratou centenas de pacientes e 68% dos pacientes reportava que a dor sumia por 1 ano. Esse é o efeito placebo. Então, por isso que o que é medicina baseada em evidência é feito em cima de uma série de testes, experimentos, que tomam grupos de controle que recebem placebos ou que não recebem o tratamento para comparar como evoluiu o grupo que recebeu o tratamento e como evoluiu o grupo de controle que não recebeu o tratamento ou que recebeu um tratamento do tipo placebo. E aí, pela comparação, especialmente quando é feito de modo às cegas, né, sem você saber qual é o grupo de controle, quando é o placebo, a evidência é melhor ainda. Então existe um encadeamento de níveis de evidência, esses estudos vão sendo feitos, é importante que os estudos sejam randomizados, que as pessoas escolhidas para fazerem parte do grupo placebo e do grupo não placebo sejam escolhidas aleatoriamente, e esses estudos vão sendo feitos, e aí você tem uma sistematização, um estudo sistemático desses estudos, que são grandes revisões que apresentam, digamos, o conjunto de evidências, e aí você vai tomando determinadas práticas que têm base em evidências, que efetivamente têm efeitos comprovados positivos. E, Dr. Paulo, e me corrija, por favor, acrescente qualquer informação se entender pertinente àquilo que eu comentei agora, quais são os principais tratamentos com base em evidências. E queria deixar uma dica, tem um livro gratuito do Dr. Paulo e de um colega, o Samuel Lacerda, escreveram um livro sobre práticas baseadas em evidência. Então você pode acessar gratuitamente, se puder mencionar o livro, não está aqui ao meu alcance, o nome do livro, o pessoal pesquisar na internet, o pessoal encontra. Esse aqui, chama Autismo, Compreensão e Práticas Baseadas em Evidências. Na nossa página do Serena, pessoal, eu deixei ali na bio. Então, se você entrar ali na bio, o livro é gratuito e tem uma série de outros livros ali também totalmente gratuitos. Esse livro é muito legal porque ele fala sobre diagnóstico e sobre tratamento. Então, principalmente para quem está entrando nesse mundo do autismo, é muito legal. Bom, para falar sobre prática baseada em evidência, eu acho que como o nosso tempo é curto, valeria a pena a gente falar sobre aba, porque não dá para falar sobre tudo, então vamos focar na aba, né? Quando você fala de tratamento de autismo de uma forma geral, o tratamento do autismo é baseado numa coisa que nós chamamos de análise aplicada do comportamento. Do inglês é aba, análise aplicada do comportamento. Mas o que é essa aba? Vejam assim, pessoal, não tem a medicina não é uma ciência, não tem o direito, que é uma ciência, não tem a biologia, a botânica, a astrologia, a cosmologia, cada um disso aqui é uma ciência. Existe uma ciência que nós chamamos de análise do comportamento, ou ciência do comportamento, AC, análise do comportamento. Essa ciência chamada análise do comportamento, ela tem muitos anos, ela tem 50 anos, 60 anos.
Quando que ela surgiu? Quando um grupo de pessoas, eu vou falar aqui para quem quiser pesquisar, né, tem 4 nomes que são os principais, então, Frederick Skinner, Ivan Pavlov, John B. Watson e Edward Thorndike. Esses 4 sujeitos, eles criaram o arcabouço de uma ciência que se chama análise do comportamento. Isso lá atrás, há 50 anos atrás. Então, a análise do comportamento é a ciência que estuda o comportamento, não o comportamento humano, que estuda o comportamento de uma forma geral, o comportamento biológico, comportamento animal. A análise do comportamento, que é essa ciência, ela se divide em 2 ramos. Um pedaço da análise do comportamento nós chamamos de análise do comportamento experimental. O que é análise do comportamento experimental? É aquilo que é feito pelo pesquisador no laboratório. Então, ele experimenta comportamentos ali, esses comportamentos eles levam a conclusões a respeito do comportamento biológico. E um outro pedaço da análise do comportamento é chamada análise do comportamento aplicada, que é a ABA. Então, a análise do comportamento se divide em análise experimental do comportamento e análise do comportamento aplicada. Quando a gente fala análise do comportamento aplicada, o que é essa aplicada? Aplicada às pessoas. Então, é análise do comportamento aplicada ao autismo, análise do comportamento aplicada aos transtornos do desenvolvimento, aplicada ao TDAH, isso que é o aplicada. E aí, então, essa análise do comportamento aplicada, ela é uma formação que você tem que ter. Eu, por exemplo, eu sou pós-graduado em análise do comportamento aplicada. Então, é uma formação que você tem que ter depois da sua faculdade. Não se estuda isso na faculdade, né? Então, você faz ali 2, 3 anos de uma pós-graduação para aprender o que é análise do comportamento e aí, então, tá apto a oferecer o que nós chamamos de serviço ABA, né? Ou seja, prestação de serviço ABA. Então, você tem que ter feito essa pós-graduação para poder fazer isso. Então, quando a gente fala de autismo, pessoal, o tratamento do autismo ele é baseado nessa ciência que é a ABA. É claro, gente, que nesse livrinho que vocês vão baixar depois da live aqui também, vocês vão ver que tem algumas outras intervenções que não são baseadas na ABA, mas que têm evidências científicas também. Por exemplo, movimento e exercício. Movimento e exercício, da outra live, só para falar disso aí, também é uma prática baseada em evidência, né? Terapia baseada em música. A musicoterapia é uma das terapias baseadas em música, também tem evidência científica. Terapia cognitivo-comportamental em algumas crianças, tal. Então, tem algumas coisas focais que você pode utilizar, terapias que não são baseadas na ABA, mas a grosso modo, se você tem um filho autista, a terapia tem que ser baseada na ABA. Bacana. Você pode explicar um pouco como que a ABA, como que funciona a aplicação desse método? Essa ideia de você analisar o comportamento da criança, como ele se comporta, de você reforçar o comportamento ou de você não reforçar, deixar o comportamento se extinguir, até porque tem gente que perguntou aqui ao longo da nossa live como que você acaba com comportamentos estereotipados, né? Essa é uma das aplicações possíveis da ABA, né? Mas o principal é você desenvolver a criança nas diferentes áreas. A gente pode pegar até um exemplo que você mencionou lá no começo, Paulo. A criança que tem autismo, ela tende a não imitar as outras pessoas. Como que você, utilizando a ABA, você como é que você faz ela imitar? Capacidade? Exatamente. Perfeito. Só respondendo primeiro a estereotipia. Pessoal, esqueçam a estereotipia. Estereotipia é um problema da sociedade, não é um problema do autismo. Quem se incomoda com a estereotipia são vocês que estão olhando para a estereotipia. Para a criança, é ótima a estereotipia. Ela é autorreforçatória, ela é autorregulatória, ela melhora o comportamento da criança. Então, nós só vamos tratar a estereotipia se a estereotipia estiver provocando alguma lesão. Por exemplo, eu tenho nenês que tem tanto flapping manual que tem lesão de esforço repetitivo no punho. Aí eu vou tratar. Eu tenho crianças com estereotipia, que tem uma estereotipia, por exemplo, de bater no rosto e faz fratura. Aí eu vou tratar. Agora, estereotipia por si só não é para tratar. Muito bem. Para a gente entender um pouquinho do fundamento da ABA, a gente tem que entender um conceito que a gente chama de tríplice contingência. É super fácil. Super fácil. É assim, ó. Todo comportamento ele é formado por 3 pedaços. Um comportamento que é o chamado comportamento propriamente dito, que é o que você está vendo aqui. Um outro pedaço do comportamento é o chamado antecedente. E um outro pedaço do comportamento é chamado a consequência. Eu vou dar um exemplo. Eu estou na frente do Deltan, eu levanto e dou um tapa na cara dele. Isso é o comportamento-alvo, é o que você viu. Você me viu levantando e dando um tapa na cara dele. Esse comportamento ele tem que ter um antecedente. Você vai perguntar assim para mim, ô Paulo, por que você dá um tapa na cara do Deltan? Eu vou te falar, cara, você não sabe, ele me deu um chute aqui por baixo da mesa, tu não viu, mas como ele me deu o chute, eu dei o tapa na cara dele. Isso é o antecedente.
Então o Deltan me deu chute por baixo da mesa, eu dei o tapa na cara dele. Perceba que o antecedente ele pode não ser visível, pode não ter acontecido nada. Você fala, pô, mas por que você bateu no Deltan? Eu vou falar assim, não, eu dei o tapa na cara dele porque eu lembrei que semana passada ele me xingou. Mas absolutamente todo comportamento tem que ter um antecedente. Ninguém se comporta sem um antecedente. O povo que acreditava nisso eram os mentalistas, né? Que não existe mais isso hoje. Então, todo comportamento tem um antecedente. E o principal, gente, todo comportamento tem que ter uma consequência. Então, quando eu levanto e dou um tapa na cara do Deltan, alguma coisa vai acontecer. Ele pode tacar uma cadeira em mim, ele pode dar um soco em mim, ele pode sair correndo, mas alguma consequência vai ter. Então, isso é a tríplice contingência. Você tem antecedente, resposta e consequência, tá certo? Agora, ouçam esse conceito, porque ele é o conceito que fundamenta a análise do comportamento. Todo comportamento é mantido pelas consequências. É só isso que você precisa saber. Todo comportamento é mantido pelas consequências. Se você tira a consequência, o comportamento acaba. Se você aumenta a consequência, ele é reforçador, o comportamento ele aumenta. Então, ó como é fácil entender. Agora, eu estou de novo sentado na frente do Deltan aqui numa mesa, tá certo? E eu estou aqui do meu lado com uma pilha desse tamanho de nota de R$100, aqui na mesa, desse tamanho, só de R$100. Aí eu falo para ele, Deltan, bate a mão na mesa. Ele bate a mão na mesa, eu dou uma nota de R$100 para ele. Eu falo, Deltan, bate a mão na mesa. Ele bate a mão na mesa, eu dou uma nota de R$100 para ele. Vocês entendem que ele vai ficar para sempre batendo a mão na mesa? Por quê? Porque dinheiro é muito reforçador. Dinheiro é um reforçador universal. Ele te dá acesso a muitas coisas. Então, nós vamos ficar aqui uma semana, ele batendo a mão na mesa e eu dando uma nota de R$100 para ele. Então, o que eu falo? Eu falo assim, ó, dar uma nota de R$100 para o Deltan foi reforçador. Ele continuou se comportando daquela forma. Agora vamos mudar. Em vez do dinheiro, eu ponho um monte de pedra, de cascalho aqui na minha mesa. E eu falo assim, o Deltan bate a mão na mesa. Ele bate a mão na mesa, eu dou uma pedra para ele. Eu falo, o cara bate a mão na mesa. Ele bate a mão na mesa, eu dou uma outra pedra. Cara, depois da terceira ou quarta pedra, eu vou falar assim, Deltan bate a mão na mesa. Ele não vai bater mais. Por quê? Porque pedra não é reforçador. Ninguém gosta de ficar ganhando pedra. Então o comportamento dele vai diminuindo e ele entra em extinção. Tá certo? Agora vamos pensar numa terceira circunstância. Agora eu vou ser punitivo. Eu falo para ele assim, Deltan, bate a mão na mesa. Quando ele bate, eu dou um tapa na cara. Daí eu falo, Deltan, bate a mão na mesa. Ele bate, eu dou outro tapa na cara dele. Na terceira vez ele não bate mais a mão. O que eu fiz? Eu puni o comportamento dele, ele entrou em extinção. Então, a punição, nós não utilizamos esse tipo de punição na análise do comportamento, é óbvio, né? Agora, vocês entendem que quando nós mexemos no reforço aqui, nós conseguimos mudar o comportamento da pessoa. Então, o fundamento da análise do comportamento é isso, pessoal. Comportamentos que são bons e que estão diminuídos, por exemplo, falar. Falar é um comportamento bom, mas no autista não está diminuído, eu vou utilizar técnicas de reforçamento para aumentar a fala. Comportamentos ruins que estão aumentados, eu vou utilizar técnicas para diminuir esse comportamento. Isso fundamenta as técnicas da análise do comportamento. Claro, isso que eu estou falando aqui, gente, é uma coisa totalmente leiga, só para vocês entenderem, né? Eu estudo análise do comportamento há 10, 12 anos e não sei quase nada de análise do comportamento. Então é um negócio super complexo, mas a base é isso, é entender que o comportamento ele é mantido pela sua consequência. Se a consequência é reforçadora, o comportamento aumenta. Se a consequência não é reforçadora, o comportamento diminui. Então, daí você começa a entender por que se uma criança, por exemplo, ela faz uma birra, ela se joga no chão. E aí você vai lá e dá um esporro na criança. Você chama a atenção dela, você fala, tu vai pro castigo, eu já falei várias vezes, coisa e tal. A birra vai aumentando e vai aumentando, porque muitas vezes aquela birra ela está sendo mantida por atenção. E quando você está dando um esporro na criança, o que você está oferecendo? Atenção. Então a consequência do comportamento alimenta o comportamento. Agora a criança faz birra, você vira de costas e sai andando. A birra dura 30 segundos e acaba. Por quê? Porque como você não reforçou aquele comportamento, ele vai entrando em extinção. Daí, pessoal, a importância de quem faz tratamento baseado na aba é sofrer o chamado coaching parental. Então, quando teu filho está fazendo tratamento aba numa clínica, a equipe aba tem que ensinar você como que é que você tem que... Não é ficar aplicando aba em casa, até pode, mas não é isso que eu estou falando. É para você gerenciar adequadamente o comportamento da criança em casa. A coisa que eu mais vejo,
mas é todo dia, é comportamentos bons sendo criados dentro da clínica e destruídos em casa. Por quê? Porque a família não sabe como lidar com a criança. Então a gente ensina uma coisa na clínica e a família faz exatamente o oposto em casa e destrói aquele comportamento que foi criado. Então, se você tem um filho autista e seu filho está fazendo intervenção numa clínica, pergunte para os terapeutas como eu devo agir com o neném em casa. E se você tiver dúvida pontual, você anota e quando você tiver com o terapeuta, você pergunta, olha, quando meu filho faz assim, como que eu devo me comportar? O que eu tenho que fazer para esse comportamento diminuir? Isso é muito importante. Super legal, doutor Paulo. E se a gente quer ensinar, então, por exemplo, uma capacidade para a criança como imitação? A gente fraciona esse comportamento ou aquele comportamento esperado, desejado, em caminhos, em passos, né? Imitar uma vez, imitar 2 vezes por hora, imitar 3 vezes por hora, né? Ou imitar uma determinada ação a cada tantos minutos. E a criança recebe um reforço a cada vez que ela se comporta daquele modo, a cada vez que ela imita. Seja esse reforço um reforçador extrínseco, isso pode ser um ambiente de mesa, que eles chamam aí de aba estruturado, né? Você aplica com a criança dando um reforço, como pode ser uma comida, um brinquedo para ela brincar um pouco, um abraço, uma comemoração, né? Cada vez que a criança tem aquele comportamento esperado, que se espera que ela tenha, ou você pode fazer isso também no contexto mais natural, da própria brincadeira da criança, e aí o pessoal chama de aba naturalístico, que é no ambiente natural, a criança vai ter o próprio prazer da brincadeira como um reforço para o comportamento positivo que ela teve. Então, esse é um método de ensino, e as pessoas que falam sobre isso falam que todos nós aprendemos por meio desse método de ensino. Mesmo nós adultos, a gente aprende através do reforço dos comportamentos adequados que nos dão prazer. O reforço pode ser o prazer tido com a atividade, pode ser um elogio, pode ser um reconhecimento, pode ser você melhorar o teu trabalho, você prestar um trabalho com excelência para a sociedade, você alcançar ou servir um propósito maior do que você. Tem vários reforçadores e a gente também aprende assim. A gente aplica isso até na área criminal. A gente entende que, em relação ao criminoso, a gente precisa retirar a consequência que ele busca com o comportamento. Se o cara está praticando corrupção, a gente tem que tirar o dinheiro que ele desviou e tem que retirar os benefícios que ele alcança com aquilo, senão a tendência dele, se ele tem um reforço positivo, ele continuar praticando aquele comportamento indesejado socialmente. E é importante, doutor Paulo, você comentou uma coisa que eu acho muito importante, a importância dos pais no tratamento, porque o conhecimento dessa ciência da aba algo que pode ser acessado por todos. Todos nós podemos ter o conhecimento da ciência em diferentes níveis, é claro, de profundidade. Eu jamais vou ter o conhecimento que o Dr. Paulo tem, ou de alguém que estudou isso por um longo tempo, mas eu posso aprender isso. Tem cursos disponíveis online sobre isso, e eu posso contribuir, trabalhar de modo convergente ao trabalho da clínica, ao trabalho de um profissional, para construir na vida da criança essas habilidades que ela precisa para ela se desenvolver. Então, o engajamento parental, o treinamento parental é algo absolutamente importante. E é interessante que, quando a gente olha os estudos sobre as crianças que recebem esse tratamento do ABA e as que não recebem, os grupos de controle, você vê uma diferença muito clara na curva de aprendizado, né, doutor Paulo? As crianças que recebem um tratamento desse tipo ABA, seja um ABA mais estruturado, seja um ABA naturalístico, e aí você tem vários outros nomes, Denver, né, outros nomes para essas aplicações dessa ciência do comportamento, você vê uma evolução do desenvolvimento muito diferente entre as crianças que têm esse tratamento e aquelas do grupo de controle que não receberam um tratamento desse tipo. Perfeito. Eu estou um pouco preocupado só com o nosso tempo, a gente tem 5 minutos. Eu queria que você, se possível, comentasse um pouco sobre a importância do tratamento ele ser precoce, acontecer cedo, e sobre a importância da intensidade. Quanto tempo por semana a criança precisa ser tratada com o ABA, com uma terapia comportamental, com uma terapia baseada em evidências, uma daquelas que está lá no livro, que tem base em evidência. Quanto tempo por semana para que isso possa ter um resultado efetivo, eficaz no desenvolvimento da criança? Pessoal, então, quanto à precocidade, o mais precoce possível. Infelizmente, no Brasil, por essa contingência social que a gente tem aqui, a média de diagnóstico do autismo no Brasil é entre 4 e 6 anos de idade. E isso, na verdade, eu falo isso com muita vergonha, porque um autista diagnosticado com 6 anos de idade, na verdade que você passa a ter muito pouco para oferecer a ele, né? O período de ouro do tratamento acabou. Então, a precocidade é o quanto antes possível. Antes de você conseguir diagnóstico, antes você começa o tratamento. Não existe um número de horas que você diga assim, ó,
a partir daqui tem efeito, a partir daqui não tem efeito. Agora, quando você tem uma criança autista, essa criança tem um atraso enorme do desenvolvimento. Praticamente todas as áreas do comportamento humano são atrasadas, são comprometidas. Então, se eu faço, por exemplo, 4 horas por semana, eu consigo ensinar isso aqui. Se eu faço 8 horas por semana, eu consigo ensinar isso aqui. Se eu faço 20 horas por semana, eu consigo ensinar isso aqui. Então, o que a literatura diz como ideal? Acima de 20 horas por semana. Então, você vai ler na literatura, fala assim, ó, de 25 a 40 horas por semana. Só que aí, pessoal, toma cuidado, isso é literatura americana, né? Nos Estados Unidos, vocês sabem que dentro das 20 horas da escola é aplicada a análise do comportamento, aplicado a aba ali. Então, não é 40 horas dentro de uma mesa, de um consultório fazendo aba. É lógico que não. Mas eu diria para você assim, aqui no Brasil, se a gente conseguir um programa acima de 10, 12 horas por semana, nós já podemos dizer que isso é altamente efetivo. Porque não adianta também, Deltan, a gente pensar num negócio que não vai acontecer, que é inacessível para todo mundo, que a gente só traz angústia para as pessoas. Então, se alguém conseguir aí acima de 10, 12 horas por semana, você já está num campo muito bom, você está oferecendo um tratamento de excelente qualidade. Eu vou fazer um serviço público agora aqui, Deltan, se você me permitir, eu pedi para as pessoas para poder fazer isso. Tem um ambulatório, agora pessoal, infelizmente isso é só em Curitiba, tá? Então, tem um ambulatório aqui em Curitiba que se chama Ambulatório Encantar. Esse ambulatório Encantar tem um número de telefone que eu vou dar aqui e depois eu vou pedir para o Deltan deixar aqui embaixo anotado esse número, que é serviço público. Então é 41, o código aqui de Curitiba, o número é 32234114. Vou repetir, código 41 32234114. Você ligando nesse número, no ambulatório Encantar, você pode pedir para falar ou com a Cláudia ou com o Eduardo, e você pode ter acesso ao programa de treinamento de pais. O que é o programa de treinamento de pais? É um programa que ele é gerenciado pela Organização Mundial de Saúde, junto com um grupo aqui de Curitiba, que se chama ICO Project, que é capitaneado por uma advogada chamada Elise Matos, nossa amiga querida. E esse programa ele é totalmente gratuito e ele visa treinar pais para que os pais possam assumir parte da aplicação da terapia ABA. Gente, para país pobre como o nosso, a chance do SUS oferecer 10, 15 horas de tratamento para cada criança é nenhuma. Não, simplesmente não adianta. Isso é tão inacessível que talvez daqui a 3 gerações, então estou falando daqui a 50 anos, talvez isso seja uma realidade. Só que a criança autista hoje, ela não pode esperar 50 anos, tem que resolver o problema hoje. Então, o problema hoje passa pela instrução dos pais. Então, nós temos que ensinar os pais a aplicarem a aba. Perdão, fale, Deltan. Desculpe interromper, mas eu estou preocupado só com o tempo. Não sei se não cai depois de 1h30, tá? Não, agora é 4 horas. 4 horas, eu não sabia dessa evolução. Poxa, eu fico mais tranquilo, estava preocupado, pensando aqui, tanto assim, que ficar de fora. Ótimo, então desculpa interromper, por favor, continue. O Encantar deu o número de telefone. Esse ambulatório... Treinamento isso, parental, é só ligar lá para fazer isso e veja, não precisa ter diagnóstico fechado, viu? Então, se você tem um bebê pequeno que tem atraso do desenvolvimento, se tem um diagnóstico de suspeita de autismo, você pode ligar lá nesse ambulatório Encantar e você vai conseguir um treinamento. Claro que você entra numa fila, porque isso é feito em grupos de pais, é um trabalho super sério que é capitaneado pelo ICO Project e pela OMS. Trabalho muito bonito, isso já está acontecendo, viu? Já tem pais treinados, não é um plano para o futuro, não é nada, isso é uma realidade. Agora, você precisa ser do SUS e precisa ser de Curitiba. Mas eu estou falando isso, cara, porque é alguma coisa que a gente deve ter gente assistindo do Brasil inteiro aqui, que outros municípios podem implementar, e isso é um trabalho totalmente efetivo, né? Eu sempre dou um exemplo assim, se você pegar não é difícil ter 10 horas por semana, é quase impossível, tá certo? Se você for pensar em saúde pública, 10 horas por semana é quase impossível. Veja, se um pai e uma mãe, cada um aplicar 1 hora por dia, você já vai ter aí 12, 14 horas por semana. Então, se você não tem condição financeira de conseguir esse tratamento do jeito como a gente está falando aqui, foca em ensinar os pais. Outra coisa, se você tem uma clínica e você tem um pai ali que só consegue pagar, por exemplo, 2 horas de tratamento por semana, ensina o pai.
Não adianta você pegar a criança ali durante uma hora e meia por semana, porque você não está fazendo tratamento de autismo. Pega essas 2 horas, senta no chão com a criança, com o pai, com a mãe, e ensina ao pai como que ele trata em casa, porque aí você consegue potencializar o tratamento. Super importante, Paulo. Eu até olhei as primeiras apostilas, os primeiros 3 capítulos desse tratamento do CST, do Caregiving Skills Training, né? Que é da Organização Mundial de Saúde. É um material muito bom, muito rico. Além disso, também existe um curso de ABA no SUS, que é um curso que foi disponibilizado pelo governo do estado do Paraná. Também está na página do governo do estado do Paraná, que dá alguns fundamentos centrais dessa ciência do comportamento para quem tiver interesse em conhecer de modo mais profundo. Agora, para o treinamento dos pais, esse é um material muito rico, muito legal você ter trazido isso, que é algo muito prático e que traz, né, e muito construtivo. Algumas pessoas mencionaram alguns nomes de tratamento aqui. O Denver, que tem em grande medida também a ciência comportamental, floor time. Mas eu acredito que as pessoas podem ir lá no seu livro, né, identificar lá, esses tratamentos estão todos mencionados. Fica à vontade também, Dr. Paulo, caso queira mencionar algum especial, mas eu acredito que a gente pode remeter para as pessoas darem uma olhada lá. E o Dr. Paulo comentou que é muito importante que o tratamento aconteça nos primeiros anos da criança. E por que isso? Porque essa é a fase que se chama em que a criança tem uma plasticidade cerebral, em que o cérebro se adapta mais facilmente, pode construir novas redes neuronais, novos caminhos, aprende as habilidades de modo mais fácil. Eu achei muito interessante um estudo que mostrou que as crianças que são submetidas a esse tipo de treinamento comportamental, elas chegam aos 5 anos e são submetidas a imagens de objetos ou imagens de pessoas, e elas têm o mesmo prazer, a mesma atividade cerebral ao ver as imagens de objetos e pessoas. E as crianças autistas que são submetidas a imagens de objetos e pessoas e que não tiveram tratamento, elas têm uma atividade cerebral maior ao ver os objetos. Elas mantêm a diferença. Ou seja, esse estudo mostrou que o tratamento comportamental, ele muda a própria mecânica do cérebro funcionar, né? E acho que esse é um ponto muito importante, porque algumas operadoras de saúde se opõem a um tratamento, a custear tratamentos médicos para autistas, dizendo, não, é só uma questão de educação e não de saúde. Peraí, mas como, por exemplo, a deficiência visual. A deficiência visual, ela é uma condição que exige um tratamento educacional, mas ela exige também um tratamento de saúde, né? É uma condição física que exige um tratamento. Então, acho importante colocar esse ponto, que é uma condição que exige um tratamento educacional, mas esse tratamento, essas terapias são também um tratamento muito importante de saúde, de condição de saúde, que mudam o próprio modo de funcionamento do cérebro, né? Não sei se o doutor Paulo quer comentar alguma coisa sobre isso. Isso na verdade é uma artimanha que muitas operadoras de saúde usam, né? Todo mundo sabe que o tratamento é de saúde, né, gente? Lógico. É que aí a galera fica usando esse jogo de palavras, essa semântica, para tentar não pagar. Alguém falou aqui, já vi passar várias vezes comentário ali, que isso é muito caro. É muito caro mesmo, pessoal. Aí tem 2 vertentes. Primeiro, é muito caro. Segundo, o Brasil é um país de pessoas pobres. Esse é o grande problema. Então, o que seria o ideal, né? O ideal seria assim, olha, quem pode pagar um plano de saúde, porque aqui em Curitiba, por exemplo, o plano de saúde você consegue fazer, tá? Ninguém precisa pagar 10 mil reais, 15 mil reais por mês. Aqui em Curitiba, o plano de saúde você consegue fazer. Claro, tem que ter um plano bom também, né? Mas consegue fazer. Então, o que seria o ideal? Quem pode pagar o plano de saúde, paga o plano de saúde e não onera o Estado. Você pode pagar, faça pelo plano de saúde. Quem não pode fazer pelo plano de saúde, o governo sustenta uma equipe ali que pudesse gerenciar. Mas ABA é caro. E por que é caro? Por 2 motivos. Primeiro, o tratamento é intensivo. Qualquer coisa que alguém diga para você que tem que fazer 20 horas por semana, isso vai ser caro, porque a hora do profissional é caro. E segundo, a formação para você chegar a ser um analista do comportamento é muito cara, gente. Muito cara. A gente tem a impressão que se você fizer ali um pouquinho de um treinamento aqui, um cursinho ali, coisa tal, você virou um analista do comportamento, né? Analista do comportamento, gente, é uma vida de estudo. É uma vida. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, vão me criticar depois, mas eu vou falar sem nenhuma sombra de dúvida do que eu estou falando. A imensa maioria das pessoas no Brasil que acham que estão recebendo serviço ABA nunca receberam serviço ABA. Elas não fazem ideia do que é serviço ABA. Porque quando você vai ver as certificações das pessoas que estão fornecendo aquele serviço, elas não tiveram o treinamento suficiente, elas nunca fizeram uma pós-graduação, elas nunca fizeram supervisão com analista do comportamento sênior. Ou seja, elas não
preenchem as características mínimas para a gente poder dizer que aquilo é serviço aba. Eu vou repetir, a imensa maioria das pessoas que pensam que estão recebendo serviço aba no Brasil nunca souberam o que é serviço aba. E isso cria essas aberrações que você ouve de gente falando hoje assim, aba é condicionamento, é feito cachorro, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas que estão oferecendo serviço não sabem o que estão fazendo. Então fica parecendo condicionamento de cachorro mesmo, né? Doutor Paulo, a gente tem que ver também que esses tratamentos eles são muito recentes, né? A medicina e os tratamentos evoluíram muito ao longo das últimas décadas. Salvo engano, o primeiro estudo que mostrou a importância de você aplicar a aba para esse tipo de situação, para o transtorno do espectro autista, é de 1986 ou 1987, lá daquele Lovas, 87, do Ivar Lovaas, 1987. Que é algo muito recente, né? A gente está falando de 3 décadas, né? E, em grande medida, alguns modelos de tratamento bastante avançados, como esse modelo Denver, eles evoluíram ou se disseminaram bastante a partir da 2010, 2012. Então, a gente tem tratamentos muito recentes que evoluíram muito na área privada e a gente tem uma grande lacuna entre a área privada, que pode ter seus problemas, mas está muito mais avançada, e as técnicas que são aplicadas no SUS, né? Como você comentou, é impossível você ter o tratamento ideal hoje no SUS em razão do custo que ele representaria, mas a gente tem muito que evoluir e você colocou já alguma sugestão concreta, que é, por exemplo, os municípios e o tratamento dado ao autismo pelo SUS, ele é muito municipalizado. Então, isso depende de os gestores municipais, o secretário de saúde e o secretário de educação, se unirem e trabalharem a educação dessas crianças, o desenvolvimento, o tratamento de saúde dessas crianças, a partir de protocolos como esse protocolo CST, esse conjunto de apostilas que treina os pais e pode ser treinado também os professores, os tutores que vão atuar na escola para fornecer condições, criar um ambiente propício para o desenvolvimento daquelas crianças. Além desse CST, existe alguma outra prática que você viu, algum sistema, algum lugar que já desenvolveu boas práticas e que você gostaria de mencionar para eventuais gestores públicos se espelharem ou buscarem inspiração? Eu aprendi uma coisa com esse pessoal da Organização Mundial de Saúde, a Elise Matos também, ela sempre fala isso. Aqui no Brasil a gente tem um mau hábito, é quase uma obsessão, né, política em construir coisas. Né? Então parece que assim, se o político não construiu alguma coisa, o nome dele não entra na política, né? Gente, a gente é um país pobre, nós não temos dinheiro. Então, para prefeituras, não construam nada. Não construam nada. Você não precisa construir um ambiente para ensinar pai a fazer nada. Você pode usar uma sala de aula sábado e domingo, quando a escola está fechada. Então, esse dinheiro que você ia gastar para construir um centro de autismo, é super bonito, né? Você coloca lá, centro de autismo e coloca o nome do político lá. Então, para ele é lindo. Só que num país pobre como o nosso, a gente não pode gastar 1 centavo construindo coisa nova. Pega qualquer estrutura, pega a Câmara dos Vereadores no final de semana, pega as escolas públicas no final de semana, pega as escolas públicas que fecham às 6:30 da tarde e vai fazer treinamento de pai à noite. Então, para os gestores, isso é um ensinamento da OMS, não gastem dinheiro construindo coisa, nós não temos dinheiro para isso. Todo o dinheiro que a gente tiver, nós temos que gastar na educação dos pais, para que eles possam ser o braço estendido da análise do comportamento nessas crianças. Isso é fundamental. Vou dar um último toque aqui sobre atividade física, gente. Quem acompanha a literatura do autismo, né, está percebendo claramente que nos últimos 3 ou 5 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, está surgindo uma quantidade de estudos gigantesca falando sobre atividade física melhorando o comportamento humano. E eu estou falando melhorando mesmo, aumentando a capacidade de fala de expressão, aumentando a capacidade de fala de percepção, aumentando os níveis de dopamina, serotonina e endorfina no cérebro e, portanto, aumentando a atenção e concentração e, portanto, aumentando o aprendizado. Então, é muito importante que as crianças com autismo, elas façam alguma atividade física. O ideal é que seja pelo menos 3 vezes por semana, com duração superior a 40 minutos. Então faz lá alguma coisa na piscina e no final de semana sai andar com o pai e com a mãe. Ou faz uma arte marcial, judô, joga bola e no final de semana sai com o pai e com a mãe para fazer uma caminhada. Mas a atividade física é muito importante no transtorno do espectro do autismo. Então, Paulo, obrigado pelas informações, pelas dicas, por tudo aquilo que você trouxe e que vai construir na vida das pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir ao longo do tempo. Eu queria encerrar com 2 perguntas pessoais. E eu vou fazer juntas porque talvez elas se entrelacem.
A primeira pergunta por que você decidiu se dedicar ao estudo do autismo e qual é a tua percepção que você tem hoje, ainda que não tenha sido, digamos, tua ambição inicial ou teu propósito inicial, servir a vida, essa comunidade do autismo, como você vê o teu papel hoje no serviço às pessoas que têm transtorno do espectro autista. Em segundo lugar, queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que muitas vezes sofrem com essa condição, que não conseguem alcançar um tratamento adequado porque não tem recursos suficientes. Queria que você deixasse uma mensagem de caminho, de esperança para essas pessoas, a partir da tua experiência, Legal. daquilo que você tem visto ao redor de você. Sempre que me perguntam, doutor, o que o autismo representa na minha vida, eu sempre digo, representa o maior desafio da minha vida. Porque eu venho estudando o autismo e as suas interfaces com outros transtornos neuropsiquiátricos há muitos anos e não arranhei nem a casca ainda de compreender de verdade o transtorno do espectro do autismo. Então é um desafio pessoal. Eu me apaixonei pelo estudo do comportamento humano e como o autismo é talvez o transtorno que mais altera o comportamento humano, acabei indiretamente me apaixonando por ele, né? Nessa trajetória do autismo, eu conheci muitas crianças, crianças especiais no sentido não de crianças autistas, crianças especiais mesmo, que entraram na minha vida de uma forma muito especial. Acabei conhecendo pessoas muito especiais, uma delas é você, por exemplo, pessoas que vieram contribuir demais. Então o autismo é o maior desafio da minha vida e é o que eu venho fazendo nos últimos anos e acho que é o que eu vou fazer até o final da minha carreira. Quanto aos pais, pessoal, eu sempre digo assim, né? Vou falar de novo, como a gente é um país de gente pobre, a imensa maioria das pessoas não vai conseguir oferecer um tratamento adequado para a criança com autismo. O que é o importante? É a gente saber que a gente fez o nosso melhor. Então, se a gente fez o nosso melhor, se a gente fez o que estava à nossa disposição fazer com todos os esforços, coisa e tal, nós não temos dívida com os nossos filhos. Porque às vezes a gente fica olhando as outras pessoas e falando, porra, mas se eu tivesse feito igual a ele, se eu fosse igual. Então, se a gente faz o nosso melhor, a gente pode estar tranquilo. Última mensagem, que essa é talvez tão ou mais importante do que essa 1h30 do que a gente falou agora. Pessoal, a gente precisa aumentar uma coisa que eu chamo de atitude inclusiva, né? O que é atitude inclusiva? É a gente entender que o mundo ele é feito por todo tipo de gente, por gente deficiente, por gente típica, por gente gorda, magra, branca, preta, por todo tipo de gente, e que isso faz parte dessa enorme variabilidade dos seres humanos. Então, tem uma frase, é uma frase de Aristóteles, que eu gosto muito, né? Num dos livros que eu escrevi, essa frase está lá, que diz assim, inclusão é você tratar igualmente os iguais e diferentemente os diferentes na justa medida das suas diferenças. Então, inclusão não é tratar todo mundo igual, isso é injustiça, é outra coisa. Então, se eu vou incluir uma criança autista na escola e eu resolvo tratar ela igualmente ao trato todas as outras, isso não é inclusão, você está sendo injusto com ela. Você tem que tratá-la igualmente às outras crianças com transtorno do espectro do autismo. Acho que isso é uma forma muito, muito atual, embora Aristóteles seja lá para trás, isso é uma forma muito atual da gente entender a atitude inclusiva. Super legal, Dr. Paulo. Então, mensagem para os pais, faça o seu melhor, né? Busque fazer o seu melhor e tenha tranquilidade e paz em estar fazendo o seu melhor. A gente vai estar buscando sempre trazer aqui recursos para vocês, dicas no meu canal. Siga o Dr. Paulo, ele traz uma série muito rica de informações para que você possa, que possam ajudar vocês a fazer esse melhor de vocês na vida das crianças, para que a gente possa criar o melhor ambiente possível para as nossas crianças se desenvolverem. Além de fazer o seu melhor, né, busque sempre incluir. E talvez você ter um contato com essas informações sobre as crianças autistas, talvez abra os nossos olhos também para incluir aquelas outras pessoas que têm outras dificuldades de diferentes naturezas e nos levar a ter um pouco mais de empatia em relação às pessoas que têm necessidades especiais ou que têm diferenças e têm necessidades específicas. Eu queria agradecer mais uma vez, Dr. Paulo, obrigado, sensacional, obrigado por essa contribuição imensa que você dá, sou um admirador, um fã seu. E queria dizer também para o pessoal que se você quer informações sobre como exercer os seus direitos, tem uma live anterior em que a gente tratou como você pode exercer os seus direitos, buscar que os direitos dos seus filhos sejam atendidos diante da rede privada e da rede pública de saúde. Essa live está tanto lá no YouTube como no Instagram.
E num próximo mês eu quero trazer também uma live com informações sobre educação voltada ao transtorno do espectro autista. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite, um Obrigado, grande Deltan. abraço. Valeu. Todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.